Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo Congresso Brasileiro, Mudanças Climáticas e a Resiliência Urbana. Eu sou o professor Edilson e vou apresentar o meu trabalho hoje no eixo temático de infraestrutura verde e soluções baseadas na natureza. O título do meu trabalho é Configuração e Conectividade de Áreas Verdes, um método para o planejamento sustentável do crescimento urbano. Então, eu começo falando sobre uma situação importante que temos vivenciado nos dias de hoje das cidades brasileiras, né? O Brasil, como todos sabemos, já é um país predominantemente urbano e essa expansão ocorre e ocorreu de maneira, na grande maioria das vezes, desordenada, né? O que trouxe aí uma série de problemas físicos e sociais. E nesse sentido, as questões ambientais, elas emergem, né, como prioridades para enfrentar esses desafios atuais das cidades. Dentro das inúmeras possibilidades e soluções que surgem, hoje trabalhamos com as soluções baseadas na natureza como um conceito de guarda-chuva, na verdade, que engloba várias ações que visam integrar, né, a natureza ao espaço urbano e que as ações realizadas nas cidades partam desse princípio ecológico, levando em consideração a conexão entre o meio natural e o planejamento urbano. Para realizar esse estudo, utilizamos a cidade de Blumenau, que se localiza aí no estado de Santa Catarina. A cidade de Blumenau, ela pertence à região conhecida como Vale do Itajaí, fica distante aproximadamente da capital Florianópolis, 140 quilômetros. É hoje a terceira maior cidade em termos de população, de acordo aí com os dados do IBGE de 2022, com 361 mil habitantes, pouco mais. Ela foi fundada em 1850 e hoje, né, uma cidade que ainda traz a sua caracterização cultural de uma colônia alemã no sul do Brasil, né? Inclusive, o traçado urbano da cidade ainda é muito característico do seu período de colonização. Bom, como é que nós realizamos esse estudo? Então, a nossa metodologia proposta foi analisar as áreas verdes e os seus fragmentos, e a partir disso, então, deu-se início à identificação dessas fontes ecológicas, né? Para iniciarmos essa pesquisa, tomamos como hipótese de que as áreas verdes, né, na área urbana da cidade de Blumenau, que apresentam, né, as maiores índices de qualidade do habitat e, com isso, uma maior probabilidade de conectividade, estariam localizadas na região norte da cidade. Então, a partir dessa hipótese, nós começamos a identificação dessas áreas, extraindo, né, o índice de vegetação por diferença normalizada, o NDVI, maior que 0,60. Utilizamos aí o software QGIS como software para calcular esse procedimento, né? Saliento que o NDVI, né, é uma medida amplamente utilizada para estimar essa cobertura vegetal em termos de saúde, né, dessas áreas terrestres. Ela é calculada a partir de imagens de satélite, né, na faixa do infravermelho. Então, utilizamos dados aí do ano de 2021. E com isso nós conseguimos, então, capturar, né, esse resultado normalizado de acordo com a Rose Specific na sua publicação de 1973. Então, nesse momento, nós consideramos todo o NDVI maior que 0,60, que vai indicar, então, essa cobertura vegetal mais densa e saudável para que a gente possa analisá-la, né? Os dados utilizados nessa pesquisa, então, foram as imagens de satélite do infravermelho, o mapa do sistema viário, também do ano de 2021, e o mapa das edificações de 2021. Esses últimos dois mapas aí, utilizados foram conseguidos através do setor de planejamento urbano da Prefeitura de Blumenau, né? Então, nós identificamos essas fontes ecológicas, extraímos, né, esse NDVI maior que 0,60, quantificamos essas áreas verdes e depois realizamos um diagrama de Von Neurooy e a aplicação da sintaxe espacial, né? O diagrama de Von Neurooy, ele é uma técnica matemática da geometria
que utiliza, né, para análise a proximidade e distribuição espacial. Então, ele permite identificar áreas de influência e parte de conjuntos de pontos distintos, né, para poder criar essa associação. Então, ele vai utilizar a distância euclidiana para formar polígonos convexos e, através desses polígonos, conseguir calcular essa proximidade, né? Como o diagrama de Von Neuroi, ele não nos permite, né, uma precisão quanto a essa probabilidade de conexão, então nós avançamos e aplicamos sobre o diagrama de Von Neuroi a sintaxe espacial através de duas medidas, a integração e a escolha, né? A sintaxe espacial, ela é uma metodologia de análise espacial que vai buscar compreender a configuração dos espaços urbanos, né? Então, ela vai se basear na representação desses espaços como redes de conexões. E com isso é possível estudar esses padrões de acessos e conexões. Então, nós utilizamos essas duas medidas principais, a integração, que vai indicar o quão integrado, né, esse espaço ele é em relação a toda a rede. E a segunda medida que nós escolhemos foi a medida de escolha, que vai medir a frequência, né, com que esse espaço é percorrido. Então, com isso, nós conseguimos capturar, né, a possibilidade de integração e conexão dessas áreas verdes, né? Então, nesse contexto, foi possível, através dos polígonos, né, do diagrama de Von Neuroi, fazer essa análise da sintaxe espacial. E com isso, nós identificamos, né, as áreas verdes aqui da cidade. Então, nós temos um mapa aqui de Blumenau com todas as áreas verdes, com NDVI Mark 060. E aqui nós estimamos, né, quais são as áreas por regiões que mais possuem essas áreas verdes de boa qualidade do habitat. Então, de fato, a região norte é a que apresenta hoje os maiores índices de qualidade do habitat. No entanto, essa hipótese também levava em consideração a questão de conexão, né? Então, nesse sentido, né, nós precisamos realizar essa análise através do diagrama de Von Neuroi. Então, nós aplicamos o diagrama de Von Neuroi sobre esse mapa de áreas verdes. Então, nós temos aqui os polígonos formados pelo diagrama de Von Neuroi. E o próprio diagrama já traz insights em relação, né, a essa proximidade, né, e distância dessas áreas verdes e fragmentos. Porém, como eu falei antes, aplicando, né, a sintaxe espacial sobre esse diagrama, nós chegamos a esse resultado aqui, que nos permite uma maior precisão nessa probabilidade de conexão. Então, aqui ao lado nós temos o mapa com as áreas aplicadas à sintaxe espacial da medida de integração. Então, nós observamos que quanto mais vermelho, maior a probabilidade de conexão desses fragmentos de áreas verdes, né? Quanto mais azul, mais distante essa possibilidade. Então, aqui é interessante que nós já conseguimos observar o quanto, né, nós temos áreas na região norte, mas também na região oeste da cidade, com maior probabilidade de que esses fragmentos de áreas verdes se conectem, né? Depois nós aplicamos também sobre o diagrama de Von Neuroi a medida de escolha. Qual que foi o objetivo para a medida de escolha? Aqui a gente consegue observar algumas linhas que são mais grossas, né, em relação a outras. Essas linhas mais grossas, elas são justamente as possibilidades que realmente se repetem de que as áreas verdes possam se conectar através desses caminhos. Então, no caso, esses caminhos sugerem possibilidades de corredores ecológicos, a implantação de corredores ecológicos. Então, quando a gente sobrepõe esses dois mapas, a gente consegue perceber nessas áreas de maior integração, aonde que nós poderíamos colocar possíveis corredores ecológicos. Mas é claro que nós estamos falando de uma área urbana da cidade, então existem barreiras a essa integração e a essa promoção de corredores ecológicos. Então, nós sobrepomos a esses mapas os mapas de sistema viário e também os mapas das edificações, da localização das edificações. E com isso nós conseguimos criar essas possíveis barreiras
e fazer um estudo mais detalhado dessas áreas, que são áreas de possibilidade, de alta possibilidade de integração, e com a inclusão de corredores ecológicos. Então, aqui nós trouxemos alguns recortes, né? Então, aqui, por exemplo, exclusivamente da área da região norte. Então, com a compatibilização de todos esses mapas, nós temos aqui esses polígonos, né, realizados aqui com a linha preta, que seriam os fragmentos e áreas verdes com possibilidades de integração, de acordo com aquele primeiro mapa. E essas linhas tracejadas que conectam essas áreas seriam as possibilidades da implantação de corredores ecológicos, que são áreas que não possuem barreiras, ou seja, não possuem um sistema viário consolidado, não possuem edificações, então seriam possibilidades já de criação de corredores ecológicos e que futuramente criariam grandes áreas, grandes bolsões de áreas verdes, lembrando que são as áreas verdes de maior qualidade do habitat, né? Aqui, por exemplo, nós temos um recorte da região oeste da cidade, também com a sugestão dessas implantações, tanto dos corredores ecológicos quanto desses bolsões de áreas verdes, né? E, por fim, a região aqui leste da cidade, que também se mostrou com evidências para a implantação de corredores de áreas de integração, né? Interessante também que esse resultado, ele nos mostrou áreas onde estão com pouca vegetação e vegetação de baixa qualidade, principalmente ao redor de alguns recursos hídricos, e que seriam áreas interessantes para possíveis futuros estudos no sentido de pensar um manejo, um reflorestamento para essas áreas, em especial na região sul, como a gente observa aqui, ó, praticamente não há níveis de integração, ou seja, não há áreas vermelhas, né, para a possibilidade aí de fato, pensar em manejo e reflorestamento para essa região sul da cidade, né? Então, diante dos resultados obtidos nesse estudo de caso, nós sugerimos uma generalização desse método, ensejando nesse fluxo de trabalho, para que ele possa ser fomentado em outras cidades, para que a gente possa, de fato, validar, né, a proposta desse método. Então, aqui nós temos o primeiro passo, né, que são as imagens de satélite obtidas aí na faixa do infravermelho, para a gente poder extrair esse NDVI maior que 0,60 e gerar aquele primeiro mapa de vegetação. A partir desse mapa, né, nós conseguimos então gerar os polígonos e os centroides para poder calcular o diagrama de Von Neurooy, né? Obtendo esse diagrama de Von Neurooy, nós aplicamos a sintaxe espacial com as duas medidas de integração e de escolha, né? Após isso, nós vamos ter aqueles dois mapas, o mapa com a integração e o mapa com a escolha, a partir aí do diagrama de Von Neurooy. Sobrepomos o sistema viário, as edificações sobre eles, e vamos resultar naquele mapa final que vai nos mostrar as áreas com maior potencial de conectividade e possibilidade de implantação de corredores ecológicos. O objetivo aqui é que essas áreas sejam identificadas e que sejam preservadas, né? Então, que se verifique na legislação, no plano diretor, uma maneira de preservar essas áreas verdes que apresentam aí uma maior qualidade do habitat e que, por consequência, vão promover uma maior habitabilidade urbana para as cidades, né? Dessa forma, nós concluímos o nosso estudo de que a nossa pesquisa, ela se mostrou como uma metodologia inovadora para identificar e analisar essas áreas verdes e seus fragmentos, principalmente com base, né, no método da configuração urbana e de sua conectividade. E isso é muito interessante que seja integrado ao planejamento urbano e à preservação ambiental para promover um crescimento mais sustentável das cidades, né? A nossa pesquisa também enfatiza a importância de equilibrar esse desenvolvimento urbano com a manutenção dessas áreas que possuem uma função ecológica essencial para contribuir com a qualidade de vida e a biodiversidade das cidades. Então, destaca-se que essa ferramenta ela é muito útil para gestores urbanos e urbanistas, para que se possa aplicar em outras cidades e entender, né, as limitações relacionadas a cada cidade.
Além disso, o estudo de caso em Blumenau reforçou esse potencial de adaptação a esses contextos urbanos semelhantes, oferecendo aí contribuições muito relevantes tanto à teoria quanto à prática do planejamento urbano sustentável. Aqui nós temos as principais referências, né, utilizadas nessa apresentação. Encerro essa apresentação agradecendo a atenção de todos e reitero, na verdade, que essa é uma breve apresentação do estudo, mas todo esse estudo está devidamente detalhado no nosso artigo que será disponibilizado posteriormente nos anais do Congresso, ok? Muito obrigado e até a próxima.